passagem bastante conhecida. Profeta Ageu, capítulo 1, versículos 1 a 11. Assim diz a palavra de Deus: no segundo ano do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, este povo diz: não veio ainda o tempo em casa, em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu com assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso, os céus sobre vós retêm o orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Até aí, meus irmãos. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, nós te buscamos nesse momento, pedindo a tua orientação, que teu Santo Espírito nos ajude e que nos oriente, ó Deus, para podermos entender a tua palavra. Permita, ó Pai, que nós, primeiramente, nos esvaziemos de nós mesmos, para que o teu Santo Espírito nos preencha com o teu amor, com a tua misericórdia e com a tua justiça, ó Pai. Abençoa cada um que aqui está. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Meus irmãos, essa passagem, ela tem vários ensinamentos, tem vários estudos que é possível ser feito, mas dá para a gente, através de uma exortação e de uma reflexão, mesmo a palavra sendo um pouco dura, mas é essa a intenção do nosso Deus, nos permite a entender esse relato aqui do profeta Ageu. O seu curto ministério, aproximadamente 4 meses, veio a ele a palavra de Deus sobre duas situações que nós vivemos hoje. Primeiro, a acomodação e aquilo que nós damos ao nosso Deus. Estamos muito acomodados e muitas vezes nós violamos regras de Deus, violamos ensinamentos de Deus. Veja bem que Jeová era a fonte direta das mensagens para o povo de Israel. E Ageu era seu profeta naquele momento. Um povo pós-exílio. Um povo que foi autorizado pelo governador Dário a reconstruir o templo de Jerusalém. Eles estavam preocupados consigo mesmo, esquecendo de reconstruir a casa do Senhor. Por essa razão, Deus reteve aquilo que deveria ser bênção para esse povo. Muitas vezes, irmãos, nós deixamos de receber a bênção de Deus
em nossas vidas, elas são retidas, porque nós não damos a Deus a prioridade, por questão de acomodação. Muitas vezes as nossas igrejas estão vazias, porque o templo de Jesus Cristo, a nossa alma está seca, não chora, não tem sentimentos. Nós precisamos reavivar esse momento. Estamos perdendo para a sociedade, perdendo para uma sociedade corrompida. Igrejas estão sendo difamadas. A pestilência do pecado está dentro das igrejas. E nós não devemos nos acomodar. Aqui havia uma promessa e havia um serviço que o povo deveria fazer, mas tudo por mau entendimento. O povo estava alienado. Veja bem que não tem coisa pior do que ser tratado por Deus de forma alienada. Veja que Deus não fala, este meu povo, Ele fala, este povo, alienando o povo. O povo não dava prioridade de tempo. Para eles, ainda existia o tempo dos 70 anos de cativeiro, uma interpretação errada de uma profecia lá em Jeremias. 16 anos após eles voltarem do exílio, ainda só tinham começado a reconstrução do templo. Ainda pensavam que não era tempo. O povo não dava prioridade para o trabalho. E quando a obra de Deus não é prioridade? Veja bem que esses ensinamentos, além de reflexão, é de dura exortação a todos nós. São muitas consequências advinda da falta de priorizar a obra de Deus, de colocar ela em primeiro lugar. A obra de Deus fica em ruínas. Muitas vezes nós vemos projetos missionários, nós vemos ministérios que são abandonados, pessoas desistem facilmente e algumas vezes são até obrigados a fechar portas de igreja. Nós não sabemos ainda qual que é a prioridade das nossas vidas. Nós tratamos como desleixo muitas vezes, enfraquecemos na fé e fortalecemos a entrada do diabo em nossas vidas, do inimigo. E infelizmente isso é usado para manobras, né? Há pessoas, infelizmente, que usam a obra de Deus, seus ministérios como veículos de interesse, de satisfazerem seus próprios interesses. Há muito ativismo religioso no nosso tempo, somente para satisfazê-los pessoalmente. Nós não damos prioridade à obra de Deus. Quando nós não fazemos isso, nosso trabalho também não é abençoado. O nosso lar não é abençoado. A nossa família não é abençoada. A gente trabalha, mas não é recompensado. Deus retém essas bênçãos. E tudo que ganhamos, muitas vezes, só dá para suprir a nossa necessidade básica. Meus irmãos, veio a palavra de Deus ao profeta Ageu, num tempo em que o próprio governador Dario permitiu que as madeiras de cedros, as melhores madeiras de cedros fossem utilizadas para a construção do templo, para a reconstrução do templo. E o povo nessa época utilizou desses bens tão somente para a construção de suas casas. E olha que eram casas para aquela época, casas modernas, luxuosas, cheias de requintes. Então a casa de Deus ficou em segundo plano. Nós temos que pensar que Deus não é o Deus de sobra, de resto, é o Deus da primícia. É o Deus que quer que nós entreguemos o melhor para Ele. Devemos dar aquilo que é de melhor, aquilo que é de primeira a Deus. Então não havia prioridade para esse povo de reconstruir a casa de Deus, porque não era tempo. Veja bem que não era um pecado moral, mas era uma questão de acomodação, que também é pecado. E isso tem acontecido nos nossos dias. Prioridade aquilo que é de Deus.
É tempo de reconstruir o templo, reconstruir a igreja. É tempo de nós reavivarmos a nossa fé, de confirmarmos aquilo que nós vivemos. E será que nós vivemos com a fé genuína? Com a verdadeira fé genuína? A gente pode retirar desse texto muitas lições, entre elas o próprio dízimo. A entrega do próprio dízimo. Dízimo que é de Deus, não é nosso. Em quem nós roubamos? Roubais no tocante aos dízimos. Nós não roubamos de nós mesmos. Por isso o dízimo não é nosso. É uma outra lição que podemos aprender aqui. As primícias não foram empregadas, o melhor material não foi empregado na obra de Deus. Só foi iniciado um alicerce, porém não foi concluído. Vamos primeiramente cuidar do nosso interesse. Assim pensava o povo. E as nossas casas é o nosso interesse. Vamos dar o melhor. E Deus não aceita resto. Infelizmente, nós estamos vendo isso acontecer. Nós passamos, irmãos, por muitos problemas do ano passado para cá. Nós ficamos sozinhos, nós nos isolamos. Nós, infelizmente, tivemos que nos despedir de pessoas muito próximas. Houve sofrimento, houve choro, houve lágrimas, houve muitas despedidas. E o nosso Deus, vendo tudo isso, Ele não é um Deus que não tem misericórdia, mas é um Deus que vê uma fraqueza na nossa parte. Nós sentimos que nós estamos desamparados, mas na verdade é nós que desamparamos a Deus quando nós não entregamos o nosso melhor a Deus. Quando nós entregamos o resto ao Deus, que é o Deus da primícia. Não feche os ouvidos para ouvir a voz de Deus. Versículo 7, versículo 8. Deus está falando com você. O que Deus está pedindo para você para que Ele seja glorificado? Ah, mas a obediência. Mas a obediência é um item integral. Ele não pode ser parcial. Ah, eu venho na igreja, já está bom. As nossas igrejas estão precisando de mão de obra. E tem muita gente com dons, talentos. Em todo o campo tem serviço. Todo campo. Mas, infelizmente, nós nos acomodamos. Tá bom, né? Vir na igreja, sentar, ouvir a palavra, cantar, orar. É suficiente? Veja bem que esse povo se acomodou. Passou 16 anos, eles tinham só iniciado o projeto de reconstrução, porém, não pensaram que Deus estava se enojando da atitude desse povo. Atender à voz de Deus é reconhecer nossa negligência. Nós estamos vendo o mundo se adentrando às igrejas de forma muito peculiar. Igrejas com tempos grandes, com muita gente, mas com uma palavra tão somente satisfatória ao seu próprio prazer, ao seu interesse. Não estão temendo a voz do Senhor. Versículo 12. Porque Ele é o Senhor da nossa vida. Nós precisamos dar a Ele total prioridade, não aos nossos interesses. Também não por medo, mas por reverência, por consideração e principalmente pela gratidão de podermos servi-lo. Comece a trabalhar, tome atitude, mas atitude prática. Crer que Ele é quem nos ajuda. Crer no caráter de Deus, que é revolucionário, na obra dEle, para que Ele seja glorificado. Crer que nosso coração encontrará paz. Buscar a santificação, reconhecer a graça dEle. Tudo isso nós estamos perdendo aos poucos com o passar do tempo. A igreja está sendo perseguida e nós nos acomodamos. A família está sendo deturpada e nós nos acomodamos. É hora de reconstruir. É necessário revitalizar a nossa fé, mas para isso nós temos que ter um pouquinho de um coração mais amolecido. Não uma cerviz dura e nem um coração seco. Precisamos chorar, precisamos nos motivar. E é isso que Deus está fazendo quando Ele dá essa ordem para o oficial Zorobabel. Inicie a construção.
Tome atitude. E Deus começa a fazer isso a partir de líderes, através de um líder eclesiástico, que é Josué, e de um líder civil, Zorobabel. As lideranças da nossa igreja, infelizmente, estão se acomodando. Tá bom demais que um membro somente faça a sua profissão de fé durante o ano, está ótimo. Não é números, irmãos, não é números, mas Deus deu uma missão para nós, para que nós saiamos a buscar vidas. E há muitas consequências pelo fato de nós nos acomodarmos e não darmos prioridade, dar o melhor para Deus. Há um compromisso que nós assumimos durante nossa vida, para que nós tenhamos a consciência de que Deus não nos abandona, somente Ele nos exorta. Deus movimentará em nossas vidas se nós praticarmos esse ato de prioridade, de não conformismo. Receberemos bênçãos com prosperidade, certamente. Nós eliminaremos das nossas vidas adversários, e isso não é o adversário comum, qualquer adversário, principalmente o pecado, a fraqueza da carne. E Deus nos dá autoridade para isso. Veja no versículo 23, do segundo ponto aí, no segundo do capítulo 2. Eu vou ler para os irmãos a autoridade que Deus dá. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. A palavra escolher aqui é tão somente capacitar aqueles que se acham incapacitados de assumir compromissos. As nossas igrejas estão enfraquecidas por isso. Pessoas estão se acomodando demais. Deus deseja que seu povo se envolva mais em suas obras. Muitas vezes nós nos preocupamos muito conosco e esquecemos do reino de Deus. Dos líderes e pastores, de qualquer líder, Deus deseja a diligência no serviço, responsabilidade para com seu povo, compromisso com suas funções e para além delas, né? Tempo, dedicação, trabalho, estudo, persistência, coragem, paciência, investimento na obra de Deus. Deus deseja que seu povo participe efetivamente da sua obra. Nós estamos deixando de fazer isso. Então fica uma pergunta, meus irmãos, ou algumas perguntas, para nós, a começar por mim. Qual é a sua prioridade na sua vida? Qual o tempo que você se dedica a conhecer a Deus? Veja bem que esse povo diz que não era tempo ainda de reconstrução do templo. Ainda tinha tempo, mas tudo por falta de conhecimento daquilo que o profeta Jeremias recebeu. 70 anos de cativeiros, nós temos tempos ainda, tem muito tempo. Você é voluntário na obra de Deus? Ou seu trabalho é de obrigação por causa do ofício, do cargo? Você tem se dedicado a ler, a estudar a palavra de Deus? Veja que o pecado desse povo, meus irmãos, é a acomodação. E é isso que nós estamos presenciando, infelizmente. Não é prioridade reconstruir o templo. E esse templo, meus irmãos, é o nosso viver com Deus. É a nossa falta de nos restaurar fervorosamente, espiritualmente, reter em nossas mãos aquilo que é de Deus. Deus requer o melhor. Deus não aceita restos. Deus é o Deus da primícia. Que Deus nos dê a condição de entender essas palavras e que nós tenhamos essa grande prioridade de podermos trabalhar em prol da obra de Deus. Não deixar em segundo plano e não utilizar daquilo que é primícias para que nós atendamos tão somente o nosso interesse pessoal. Vamos construir a nossa casa primeiramente e a casa de Deus em segundo plano. Não é essa o ensinamento de Deus.